nossos dois assuntos do dia de hoje. Em primeiro lugar, fazer uma referência ao setor de serviços, aqui o desempenho do setor de serviços do Brasil em abril, que cresceu em torno de 5%, depois eu digo o número exatamente, mas também caiu. Como é que pode crescer e cair? Depende do ângulo que a gente enxerga, e isso é muito interessante e esclarecedor também. O segundo tema diz respeito à fúria fiscal, à fúria de arrecadação de impostos, na qual o governo federal está inserido, cada vez quer arrecadar mais para continuar gastando de uma maneira, a meu ver, um tanto quanto irresponsável, sem grandes critérios, e isso está realmente ferrando com a economia e com a sociedade brasileira, e eu vou mostrar alguns dados interessantes, não interessantes, mas importantes, para entender esse contexto. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. O IBGE divulgou hoje a variação do volume de serviços, não só o volume, mas também o faturamento com serviços, aqui no Brasil, referente ao mês de abril. E para surpresa de alguns, mas não para quem assiste Fora de Curva, o que aconteceu? Um crescimento bastante vigoroso, como eu falei, abril de 2024 frente a abril de 2023, de 5,6%. Lembrando que em março, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve uma queda mais intensa que 2%. E como é que sai de um contexto de queda razoavelmente acentuada para um crescimento maravilhoso desse? Será que aconteceu algum milagre, alguma novidade? Olha, não foi milagre. Trata-se de uma questão simplesmente de folga ou de feriado. O que aconteceu? Vamos direto para o ponto. Agora, em abril de 2024, nós tivemos 2 dias úteis a mais do que em 2023. Lembrando, nesse ano a Páscoa foi cair no final de março. Então o que acontece? Estamos comparando 22 dias úteis aproximadamente, agora não lembro direito, com 20 dias. 10% a mais de dias de trabalho em abril de 2024 frente a abril de 2023. E aí o desempenho em termos de volume de serviços prestados nesse ano, no mês de abril, repetindo, registrou uma alta de 5,6%. Mas espera aí, com 10% de dias a mais. Então, se nós tivéssemos uma estagnação, tendo 10% a mais de dias nesse ano, nesse mês do ano ao que nós estamos nos referindo em abril, frente a 2023, o crescimento na lógica tinha que ser 10%, mas foi 5,6%. O que significa isso? Aumentou 10% o número de dias úteis e a produção ou volume produzido de serviços aumentou 5,6%. Grosso modo, gente, isso quer dizer que em média por dia útil, os serviços registraram uma queda de 2%. É uma continha matemática simples, fácil e mostra efetivamente que a situação da economia brasileira nesse final de primeiro trimestre, no caso nós estamos nos referindo a abril, a abertura então do segundo trimestre do ano, a situação realmente não está muito boa. A atividade econômica tem uma tendência de queda, de arrefecimento, isso aconteceu com a indústria também, e provavelmente comércio varejista, cujos dados vão ser divulgados amanhã pelo IBGE, vai também refletir esse fenômeno. Um crescimento em relação a abril do ano passado, mas na média diária nós vamos auferir uma queda das vendas físicas, assim como aconteceu na divulgação do setor de serviços hoje. Então espero que esteja bem entendido. O setor de serviços, sim, cresceu 5,6% em abril desse ano em relação ao mesmo mês de 2023, mas na verdade, no frigir dos ovos, esse indicador mostra uma queda das médias diárias de produção. E agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Ontem a revista Oeste estampou no seu site a seguinte manchete: China compra 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos depois de governo Lula, não gosto de botar apelido, governo Luiz Inácio da Silva, publicar medida provisória que taxa exportações. Aconteceu isso. O governo federal resolveu tributar o que o Brasil vende para o exterior. Praticamente nenhum país que se preze
faz isso. A Argentina fez tempos atrás, isso acabou com grande parte do comércio internacional argentino, está tentando se recuperar agora. E governo federal brasileiro repetiu o erro do passado dos hermanos que estão corrigindo isso aí. E lascou-lhe uma taxa através da medida provisória 1227, que acaba taxando ou tributando as exportações, especialmente no caso aqui que nós vamos tratar da soja, fazendo com que gerasse uma certa confusão no mercado mundial. Vamos ver o seguinte, gente. Sim, o Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo, mas existem outros competidores, inclusive Estados Unidos. Os chineses que estão se aproximando, estão muito próximos do Brasil, observando que a soja norte-americana, seus arqui-inimigos, está mais barato. Será que vai considerar os brasileiros estão mais caros, mas são nossos amiguinhos? Uma pinóia! Eles foram lá, compraram 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, que originalmente iria ser negociado com os produtores brasileiros. O que é isso? Gente, nenhum país vai comprar tributos, nenhum país vai comprar impostos dos outros. Por isso que normalmente as exportações elas são imunes à tributação, imunes a impostos. Quem faz isso comete um verdadeiro erro. O normal são alguns países se protegerem em algum ponto de sim, taxar as importações, mas pagar o imposto para os brasileiros ou pagar o acréscimo do valor do preço da soja do Brasil por conta de impostos maiores, isso ninguém vai fazer não. E aí começa uma lenga-lenga. É uma reedição daquela história que nós tratamos na segunda-feira sobre o governo federal entrar com uma medida provisória que já foi ainda bem devolvida do Senado para a presidência da República, querendo acabar com o crédito tributário do PIS/COFINS. Isso é ilegal, é inconstitucional, assim como a própria Constituição brasileira, se não me engano, ela coloca os produtos exportados como imune a impostos, especialmente de exportação. Isso não existe. Nenhum país que se preze ou que tenha alguma consideração pelos empregos internos, pelo processo produtivo, vai tributar vendas externas. E o Brasil fez isso por causa, tentando recuperar um dinheiro que nunca teve, ou que não teve desde antes, lá de 2013, 2014, que é aquela história de mudança da base tributária das empresas intensivas em mão de obra para desonerar a folha de pagamento, que é uma coisa muito justa. Mas será que é só isso? Não, não é só isso que aconteceu nas últimas horas no campo fiscal tributário aqui no Brasil. Houve uma outra mobilização muito da vergonhosa no sentido de levar mais dinheiro aos cofres públicos. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, é um dos principais, ou se não o principal agente financeiro para financiar projetos ou investimentos de porte aqui no país. As taxas de juros do BNDES, os prazos são os mais amigáveis do mercado, especialmente tendo em vista uma Selic extremamente elevada no atual momento, e o dinheiro do banco serve exatamente para financiar o desenvolvimento. Aí o que aconteceu? O presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, muito sensibilizado com o seu coitadinho do seu colega, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele estava tão triste, tão deprimido, porque está com um rombo maior do que se imagina nas contas públicas. Isso pode comprometer a solidez do governo na hora de fechar o balanço de pagamentos, ou pelo menos o orçamento de 2024. Ele se solidarizou com o seu correligionário, seu amigo, e fez o seguinte: não, então vamos fazer o seguinte, governo federal, o Ministério da Fazenda está precisando de grana para tentar equilibrar as coisas, eu vou dar minha contribuição. O que ele fez? Ele simplesmente aumentou de 25% para 50% o valor do lucro líquido do BNDES para pagar em dividendos para os seus acionistas. E quem é o acionista do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social? O governo federal. Isso significa o quê? Um repasse que deveria ficar na base de 7 bilhões de reais agora em 2024, para nada menos alguma coisa estimada em 15 ou 16 bilhões de reais. Ou seja, gente, é mais 7 bi que sai do BNDES, que seria reaplicado para gerar crédito para a economia brasileira, sai da economia brasileira,
vai lá para os cofres públicos para cobrir despesas, grande parte delas de grande irresponsabilidade ou pouco aproveitamento efetivo para a sociedade brasileira. Isso significa o quê? Repetindo, gente, menos dinheiro, especialmente de crédito mais barato, circulando no mercado brasileiro, é, em última instância, redução da capacidade de investimento ou da predisposição para investir. E isso, indo um pouco mais longe, menos investimento significa o quê? Menos atividade econômica. Perspectiva, então, de geração de novos negócios, geração de emprego, vai indo pouco a pouco água abaixo ou cada vez mais profundamente em alguma coisa que aparentemente nós estamos ficando submersos. E ainda mais nesse contexto todo de querer arrecadar cada vez mais, não há controle, como eu já falei, da despesa pública, a dívida, mesmo com altas arrecadações, o crescimento ainda elevadíssimo da arrecadação, ela vem aumentando, e quando uma dívida aumenta, uma dívida pública aumenta, isso significa mais empréstimos. Isso representa mais dúvidas a respeito da efetiva capacidade de pagamento do governo de ser realmente um devedor honrado que vai pagar suas contas. Sempre acontece isso. Quando a dívida sobe muito, especialmente num perfil de curto prazo, as dúvidas a respeito da solidez institucional de um país aumentam. E quando isso ocorre, a inflação cedo ou tarde passa a ser afetada, a ter reflexos e aumentar. Além disso, tal situação faz com que um banco central, como o Banco Central Brasileiro, aqui o Bacen, fique cada vez mais com o pé atrás, no sentido, poxa, tem que reduzir os juros aqui no Brasil, porque com juros ainda acima de 10%, fica muito, mas muito difícil a prosperidade da economia. Sim, essa taxa Selic, a nossa Selic, estaria mais ou menos saudável, abaixo de 7% pelo menos. Quanto menor, melhor, mas 7%, a meu ver, dentro do histórico brasileiro das últimas décadas, seria alguma coisa razoável. Um juro real da ordem de 3% a 4% ao ano, descontando a inflação para chegar nesse juro real. Mas no momento em que a dívida sobe, há dúvidas em relação à inflação futura, o que um Banco Central responsável tem que fazer? Não baixar mais a taxa Selic, não baixar mais os juros. E essa tendência da reunião que nós vamos ter do Conselho de Política Monetária, lá na semana que vem, na quarta-feira, por receio de um estouro inflacionário, que é o pior dos mundos que poderia ter no Brasil. E vocês acham que é só Eduardo Starosta aqui que está vendo essa situação? Será que isso aí é uma ilusão, uma maluquice aqui do locutor do Fora de Curva? Nada disso. As pessoas que avaliam o Brasil, especialmente no âmbito internacional, dão uma olhada na situação fiscal, na situação tributária, na situação política do país, uma bagunça que vamos reconhecer que está existindo, não é só culpa do governo federal, também tem dedo do Congresso, do Poder Judiciário disso aí, mas olham ali e dizem, olha, o Brasil está ficando cada vez mais bagunçado. Será que vale a pena investir ou chancelar investimentos, apostar em um país que está se tornando cada vez mais instável? A resposta é não. E nesse caso, o risco Brasil, que em inglês é chamado de Credit Default Swap, subiu na última terça-feira para 147 pontos. Isso é 14 pontos ou quase 10% de pontos a mais do que predominava no último ano, ou seja, o risco do Brasil do ano novo de 1º de janeiro até agora, nessa quarta-feira, subiu 10%. Esse risco de 147 pontos, segundo a reportagem do site Poder 360, e agora eu vou falar isso, tem um monte de gente que vai ficar pé da vida comigo, é superior ao do governo Bolsonaro. Antes da pandemia, o risco Brasil do Bolsonaro, daquele governo, do governo anterior, estava em 93 pontos, agora tem 147 pontos, mais de 50% a mais. O que significa isso? Falta de confiabilidade, não aqui dentro do Brasil apenas, mas no mundo, no planeta, no exterior, em função das políticas públicas, especialmente ao nível fiscal, tributário, que o Brasil está praticando. E isso é sério, gente. Chega um momento em que esse risco aumenta demais e aí não para mais. Os investidores externos que já estão com uma tendência de largar a mão do Brasil com seu dinheiro
vão aumentar essa evasão de recursos e aí a encrenca está feita. E para recuperar isso, como se faz? Gestão pública de qualidade e de responsabilidade. Vamos pensar sério nisso, não é uma questão de paixão política, não estou defendendo o lado A nem B, simplesmente eu estou mostrando para cada um de vocês acontecimentos, fatos que prejudicam não só a imagem, mas a própria economia brasileira por barberagens que não podem estar acontecendo. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, e se gostaram, vou lembrar de novo, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo e da inscrição no canal. Por falar nisso, eu acho que eu piorei como interlocutor das ideias fora de curvísticas, porque nessa última semana, o número de inscritos, que não era uma coisa maravilhosa, caiu um pouquinho. Vamos recuperar isso, me ajuda a recuperar, a monetizar esse canal para conseguir melhorar equipamento, até melhorar minha interlocução com vocês, me aperfeiçoar mais para entregar um conteúdo cada vez com melhor qualidade. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, pessoal.